Boa tarde a todos, boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Mariana, e para quem nos acompanha hoje, segunda-feira, dia 22 de fevereiro. Nesse mesmo dia, 259 anos atrás, era instalado o município de São José de Mipibu, com o nome de Vila de São José do Rio Grande. Somente 83 anos depois, a vila virou cidade e em 1855 ganhou o nome que conhecemos hoje. Vamos aos destaques do dia. Idosos com mais de 90 anos de idade começam a ser vacinados em Natal. Mas ainda não há calendário de vacinação para outros grupos de idosos. O FRN confirma a circulação de duas novas variantes do coronavírus no Rio Grande do Norte. E ao vivo nós vamos conversar com a diretora do Instituto de Medicina Tropical da UFRN. O comentarista Bruno Araújo está de volta e vai comentar também a presença das novas variantes do coronavírus aqui no estado. Cresce a ocupação de leitos críticos de UTI para a Covid. Na região metropolitana de Natal, quase 90% estão ocupados. A gente também fala de futebol porque o campeonato estadual estreia na próxima quarta-feira e a Band transmite a competição ao vivo com exclusividade. O Bora RN está no ar. O Instituto de Medicina Tropical da UFRN confirmou nesse final de semana que aqui no nosso estado estão circulando sim duas novas variantes do coronavírus, uma de Manaus e outra identificada no Rio de Janeiro. Pois é, Mari, para entender melhor o que isso significa, nós convidamos a professora Selma Jerônimo, que é diretora do Instituto de Medicina Tropical. Boa tarde, Selma, muito obrigada pela participação aqui no Bora RN. Já é possível dizer que essas novas variantes, a presença delas aqui no estado, tem uma relação com o aumento do número de casos que a gente vivencia hoje? Boa tarde a todos. O aumento de casos de Covid-19 no Rio Grande do Norte foi observado desde novembro. Então, desde novembro que nós temos basicamente uma transmissão muito alta. A pergunta é se essa transmissibilidade elevada seria consequente a variantes que estariam circulando no estado desde o final do ano passado e que mantém esse aumento de transmissão. Essa é a pergunta que a gente está respondendo. O que acontece? O vírus SARS, ele é um vírus A gente não está ouvindo mais a professora. Oi, Selma. Alô? Oi, estão me ouvindo? Agora voltou. Vamos ver se funciona. Pode continuar. Certo. Então, o vírus SARS-CoV, ele tem um material genético dele, é de RNA. E todos os vírus de RNAs, quando eles circulam em populações ou em animais, eles mais facilmente modificam o material genético. É um processo de adaptação do vírus aos diversos sistemas de defesa. Se a gente examinar a Covid-19, a doença, o vírus está circulando desde março do ano passado aqui no Brasil. O que significa? Que esse vírus já foi passando de pessoa para pessoa e você tem uma chance maior de modificação. É importante lembrar que variantes já foram descritas em várias localidades, não somente aqui no Brasil, mas, por exemplo, na África do Sul, no Reino Unido, nos Estados Unidos. E essas variantes, elas são identificadas a partir do momento que se faz sequenciamento. Então, o sequenciamento é uma ferramenta importante para se identificar modificações que vírus circulantes podem ter. E isso ajuda, principalmente no caso de uma pandemia, como é a Covid-19, auxilia a entender melhor o risco de adoecimento das pessoas adoecerem, o risco de gravidade, que também contribui para melhorar as vacinas que já estão disponíveis. Então, esses estudos são importantes nesse sentido. Então, mostra a importância de se fazer ciência e manter a vigilância para esses vírus novos que estão aparecendo. Professor, isso quer dizer, então, que com novas variantes, pessoas que já adoeceram têm mais probabilidade de se entrarem em contato com essa linhagem? Como é que funciona? A gente não pode responder porque, veja, a gente não tem o dado. E a gente só pode ter essa conclusão quando você analisa o dado. O que é que nós temos hoje? Nós temos o conhecimento que essas variantes, elas começaram a circular no Brasil
iniciando, obviamente, foi descrita inicialmente em Manaus, mas processos podem ter sido simultâneos em outras localidades, e está na Paraíba, está no Rio Grande do Norte, que foram os locais testados. Mas a doutora Ana Tereza Vasconcelos, que é responsável pela rede chamada Corona Ômica, que é um laboratório que tem apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, ela está mapeando outros isolados de diversas localidades no Brasil, de maneira que a gente tem um painel completo de como esse vírus está se comportando na população brasileira. De forma semelhante, nos Estados Unidos estão sendo feitos isso também, e em outras localidades. A pergunta essa linhagem, a P1, que é a de Manaus, ou a P2, que é a do Rio de Janeiro, vai levar a maior complicação, a maior agravamento da doença? A gente não sabe ainda. O que a gente sabe é que parece que ela tem uma maior transmissibilidade. Por que a gente está dizendo isso? Por que a gente está dizendo que parece? Porque das amostras que foram sequenciadas de Natal, foram 45, 15 tinham a variante de Manaus. Essa variante também foi encontrada em João Pessoa, em Ingá, que é no interior da Paraíba. Ou seja, você está nos interiores também, alguns interiores já têm, e provavelmente, se é uma variante que ela tem uma maior transmissibilidade, eventualmente ela passa a ser dominante, porque ela passa com mais rapidez de uma pessoa para outra. Isso foi observado também nos Estados Unidos, onde a variante da Grã-Bretanha está passando a ser mais frequente nos Estados Unidos. Professor, e as vacinas que a gente tem hoje, elas não protegem contra essas novas variantes? Essa é a pergunta que os cientistas estão buscando responder. O que é importante? As vacinas, seguramente, elas vão proteger, isso aí nós temos certeza, os dados, todos os estudos realizados mostram a proteção, só que não é 100%. Então, a gente tem que ter cuidado em afirmar, porque a vacina, ela protege, ela é necessária, porque é isso que vai nos levar ao final, a antecipar o fim dessa pandemia. A gente não sabe se elas protegem no mesmo nível do qual ela foi testada. Então, a gente precisa examinar agora, com a identificação das variantes circulantes, se as pessoas vacinadas podem também adoecer, ou se adoecem menos. Porque muitas vezes a vacina, por exemplo, o que acontece? O que a gente sabe? No Brasil, nós começamos a vacinar há 30 e poucos dias atrás. As pessoas, a maioria dos que já foram vacinados, nem recebeu a segunda dose. O que significa? Que elas não estão integralmente protegidas contra o que a gente conhecia antes. A pergunta que você fez, e que é relevante, é saber qual o nível de proteção que essas novas variantes, que as vacinas vão ter para essas novas variantes. Mas a gente vai ter esses dados no futuro próximo. Muito obrigada, professora Selma Jerônimo, diretora do Instituto de Medicina Tropical da UFRN, que participou dessa pesquisa. Parabéns pelo trabalho. Se puder só complementar, o que é importante agora? Variantes vão ser descritas à medida que a gente faz sequenciamento. O importante é o comportamento individual. Então, o cuidado com relação ao uso de máscara, o cuidado com as mãos, o cuidado com o distanciamento, manter sempre o distanciamento para a gente ter uma vida mais normal. Então, a participação de cada um é determinante para que nós tenhamos normalidade na nossa vida. Muito obrigada, professora. É isso, né, Mari? Temos vacina, mas, por outro lado, temos o vírus também lutando para sobreviver aqui entre nós, né? Por isso a importância dessa vacinação que continua e segue aqui em Natal. Inclusive, hoje a Prefeitura começou a vacinação dos idosos com 90 anos ou mais. Seu Joaquim tem 93 anos e estava ansioso para este momento. A documentação para se vacinar já estava separada há praticamente um mês. Ele foi o primeiro da fila para pedestres no ponto de vacinação montado no shopping Via Direta. Para mim é uma alegria muito grande, eu não tinha fé não. Eu não tinha fé nessa vacina não. Chega o dia que eu vacinar. Para mim é o maior prazer da vida. O senhor vai ficar um pouquinho mais tranquilo em relação a essa doença? Mas eu vou continuar de máscara todo tempo, no álcool gel. Vou continuar a mesma coisa. Após a aplicação da dose, o sentimento do filho Jadson era de felicidade e alívio. Muito gratificante ver e saber que ele está um pouco mais protegido. Dona Evani, de 101 anos, e seu Pedro, de 90, também vieram se vacinar logo cedo no drive-thru do Via Direta. Como é que a senhora está se sentindo depois dessa vacina? É uma coisa otimamente.
Tá feliz? Estou muito feliz. Ave Maria, estava pedindo a Deus que chegasse o dia. Foi 1 ano de prisão. Não botava nem o pé da calçada. Idosos com 90 anos ou mais que moram em Natal também podem ser imunizados no drive-thru do Palácio dos Esportes e do ginásio Nélio Dias. Além disso, salas de vacinação estarão abertas nas UBS São João, Nazaré, Pajuçara, Candelária e Vale Dourado. O idoso com 90 anos ou mais deve se dirigir a estes locais com o cartão de vacina e a documentação pessoal em mãos. Além de um documento de identificação que comprove a idade, a Secretaria de Saúde de Natal também está atenta e exigente quanto à apresentação de um comprovante de residência na cidade. É que o número de doses disponíveis e a estimativa de idosos nessa idade são muito próximos. Temos cerca de 2.800 doses em estoque, temos hoje cerca de 2.700 idosos cadastrados no RN Mais Vacina nessa faixa etária. Então é importante lembrar que o idoso ele tem que trazer um documento comprovando que já completou essa idade, ou seja, tem 90 ou mais, e também trazer um comprovante de residência, porque Natal tem apenas doses para aqueles que residem na capital. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os profissionais da saúde que ainda não receberam a segunda dose da Coronavac também podem procurar o serviço neste momento. A gente pede que ele procure entrar em contato com a secretaria para a gente ver como agendar essa segunda dose deles, né? Sabendo que a gente colocou a fase de segunda dose até a semana passada, pensando exatamente naquele intervalo que a vacina tem que ter para ser estabelecida e completar o seu esquema. Tá aí, a gente aproveita também para fazer um alerta, porque quem é idoso, estamos todos ansiosos pela vacina, né? Mas principalmente os idosos com menos de 90 anos que ainda não foram, né, ainda agraciados com essa oportunidade, a gente sabe que estão ansiosos, mas fiquem atentos, não caiam em fake news, tem muitas mensagens rolando em grupos aí de WhatsApp, com datas já por idade, mas não existe nada disso, a gente checou, tanto com a Secretaria de Saúde de Natal, quanto com a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte, não há ainda um calendário. Às vezes é um cronograma de outro lugar, né, que passa, às vezes é enganoso mesmo, alguém faz de maldade, cria aquilo, inventa e começa a circular e muitas pessoas acreditam nesse calendário. Então, ainda bem que o jornalismo existe de credibilidade para conferir tudo isso, checar oficialmente, e a gente pode afirmar a vocês que esse calendário ainda não existe. Como vocês viram na reportagem, por enquanto só tem doses para esses idosos com 90 ou mais aqui na capital. E agora a gente também vai saber quais são as medidas que a Prefeitura de Natal deve adotar. O prefeito Álvaro Dias convocou a imprensa para uma coletiva. Quem está acompanhando é a repórter Vanessa Camilo, que vai dizer se ele já adiantou ou não, se ele já afirmou, se vão haver novas restrições aqui na capital potiguar. Vanessa está conectada já com a gente por telefone. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Heloísa, a todos que acompanham o Bora RN. Alguns anúncios foram feitos durante essa coletiva de imprensa com o prefeito de Natal, Álvaro Dias. Antes de anunciar algumas das medidas, na verdade, ele ressaltou que, na visão dele, esse aumento no número de casos aqui na cidade e no número de internações começou bem lá atrás, na época da campanha política. Foi assim que o prefeito Álvaro Dias abriu a coletiva para a imprensa. Em seguida, ele anunciou que os 20 leitos de UTI que existem no hospital de campanha serão ampliados, esse número vai ser dobrado. Não anunciou exatamente uma data, mas disse que essa expansão vai sim acontecer por causa do cenário epidemiológico da capital. O funcionamento dos centros de enfrentamento à Covid, aqueles centros que nós já conhecemos, vai ser mantido. O prefeito também anunciou que pretende voltar ao horário estendido nas 10 unidades básicas de saúde que tinham um horário estendido e que voltaram a ter o horário normal. Esse horário vai voltar a ser estendido, também sem data ainda. E o prefeito também anunciou que pretende abastecer as unidades básicas de saúde com medicamentos que já são entregues nesses centros de enfrentamento. Medicamentos que, segundo a prefeitura, ajudam no tratamento precoce da doença. São medicamentos, inclusive, que já são distribuídos nesse centro de enfrentamento, como a ivermectina. O prefeito também anunciou que vai organizar hoje as informações para baixar
um decreto aumentando as restrições. Não deu muitos detalhes dessas restrições, porque uma reunião para detalhar isso tudo ainda vai acontecer com o Comitê Científico de Natal. Então, a gente fica acompanhando e esse decreto deve sair de hoje para amanhã. A gente vai continuar acompanhando para saber os detalhes. Ele só adiantou que vai seguir aquela recomendação do governo do estado de restringir o horário de funcionamento dos bares e restaurantes e que pretende também aumentar a fiscalização. Essas foram as informações adiantadas pelo prefeito, mas isso tudo deve se confirmar ao longo do dia ou mesmo amanhã. A gente vai acompanhando o próprio Diário Oficial, que é onde essa informação é publicada. Depois a gente traz tudo direitinho aqui para vocês. Obrigada, Vanessa, pelas suas informações. E olha, a semana começa com a situação da pandemia ainda mais crítica no estado, principalmente aqui na região metropolitana de Natal, que está com quase 90% dos leitos Covid existentes nos hospitais ocupados. Mas na prática não há vagas disponíveis, porque o número de pacientes na lista de espera é maior do que a oferta. São 42 pessoas em estado crítico e somente 26 leitos disponíveis para o tratamento delas, segundo a plataforma de regulação, o Regula RN. No estado inteiro, existem 43 leitos críticos vagos, ou seja, há 17 leitos fora da região metropolitana na Central do Oeste. Isso significa que os pacientes precisariam ser levados para outras cidades no interior para serem internados. Às 11 da manhã, 8 hospitais estavam lotados. O Rio Grande do Norte está com 84% dos leitos críticos ocupados. A região Seridó tem a menor taxa do estado, 71%. Vamos ver agora outros destaques desta segunda-feira. Moradoras da Zona Norte de Natal podem, durante esta semana, fazer o exame de mamografia gratuitamente na unidade móvel do Grupo Reviver, que está na unidade de saúde Parque das Dunas, que fica na Avenida Mar do Sul. Os exames são feitos das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde em mulheres com mais de 40 anos que levem RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência. A unidade ficará no Parque das Dunas até a próxima sexta-feira. Está se aproximando o período para a declaração do imposto de renda. Se em 2021 for como os últimos anos, o contribuinte pode enviar, a partir de 1º de março, ou seja, da próxima segunda-feira, o documento à Receita Federal. Com isso, o contribuinte já pode ir separando os comprovantes necessários para a declaração para adiantar o processo. Geralmente, o prazo se encerra no final de abril. Termina na próxima sexta-feira o prazo para as adesões ao Super Refis, o Programa de Regularização Tributária do Estado. Segundo a Secretaria de Tributação do RN, o Super Refis já regularizou a situação de quase 50 mil contribuintes potiguares que tinham débitos de aproximadamente 490 milhões de reais no total. O dia 26 é o prazo final para renegociar, visto que o governo já prorrogou a data por 2 vezes. As inscrições são feitas pelo site refis2020.7.rn.gov.br. Agora a gente faz uma parada e na volta você vai ver que próxima semana estreia o Campeonato Potiguar de Futebol, que vai ter transmissão exclusiva aqui pela Band. Próxima quarta-feira, né, Lô? Isso. Você disse próxima semana. Essa semana, me perdoe. Próxima quarta-feira já é agora, por isso que o nosso comentarista... Eu ainda estou na semana passada. Mas a gente entende, a segunda-feira é assim mesmo. E nosso comentarista Bruno Araújo vai participar dessa transmissão exclusiva aqui na Band e chega aqui para comentar, falar um pouco com a gente sobre essa competição. A gente volta já. No bloco passado, né, Mari, a gente comentou aqui sobre as novas variantes do coronavírus que foram detectadas por uma pesquisa de vários órgãos, vários institutos, financiada pelo Ministério da Educação e da Ciência. A gente conversou com a diretora do Instituto, da UFRN, e ela deu algumas explicações aqui pra gente. E a gente vai voltar a falar sobre este assunto, desta vez com o Bruno Araújo, nosso comentarista querido que está de volta, depois de um mês aí descansando aqui do Bora RN. Bruno, boa tarde para você. Essa pesquisa, esse sequenciamento genético é muito importante, né, para a ciência e para o combate a essa pandemia. Nos trouxe algumas respostas, mas também nos deixou com muitas dúvidas, né?
prazer estar de volta aqui no Bora RN. E, de fato, Heloísa, é importante identificar essa situação das variantes para a gente perceber como o maior número de pessoas infectadas tem relação direta com esse processo todo. Por quê? É uma variante, são duas, na verdade, descobertas, uma relacionada ao Rio de Janeiro, outra a Manaus, variantes que são mais transmissíveis. Qual é o grande problema? Se você tem um perfil de vírus mais transmissível, a possibilidade de você ter mais pessoas infectadas é muito maior. E aí a gente vai entrar a gente volta a um ponto alto da pandemia, a gente está na região metropolitana com quase 90% dos leitos clínicos ocupados, aí a gente tem no estado inteiro mais de 80%, então são números que mostram que a pandemia está alcançando mais uma vez um pico de casos. Como combater isso? A prefeitura anunciou aí numa coletiva realizada agora no finalzinho da manhã, a ampliação do número de leitos no hospital campanha, ampliação do horário de funcionamento das unidades básicas de saúde. Mas o que me chama a atenção no anúncio é o prefeito Álvaro Dias voltar a defender e estimular as pessoas a tomar uma medicação que não tem comprovação científica. A gente está vendo o ministro da Saúde ser investigado em função da defesa do uso da cloroquina, por exemplo. E aí o prefeito diz, abre aspas, a grande saída para evitar a propagação do coronavírus é a ivermectina. Ele afirma isso sem qualquer prova que, de fato, a ivermectina é capaz de fazer isso. Se a prefeitura tem trabalhado envolve a estimular o uso da ivermectina com tanto afim, por que Natal e a região metropolitana possuem o maior número de casos no Rio Grande do Norte inteiro? É muito grave e é um assunto que precisa ser tratado com muita seriedade. Ora, o Reino Unido está prestes a sair de um grande lockdown, reduzindo aí em 80% o número de casos, graças a essa redução da circulação, sem uso de ivermectina. No Rio Grande do Norte, a gente está aumentando o número de casos, especialmente na região metropolitana, com o uso deliberado do remédio. Então, fica um contrassenso aí, sem uma comprovação, a gente corre o risco de ter a população relegada a segundo plano e relegada à própria sorte, em detrimento de uma crença pessoal ou de um pequeno grupo de médicos que acaba acreditando na medicação que não tem comprovação de que funciona. Bruno, diga, e rapidamente, que nosso tempinho já está se esgotando, para você comentar, né, como é que vai ser essa transmissão pela Band do Campeonato Potiguar. Bruno vai ser o comentarista da transmissão exclusiva aqui pela casa. Exatamente, a Band aí, numa ação ousada, assume a exclusividade da transmissão do Campeonato Estadual, essas transmissões estreiam já na quarta-feira, com o jogo do ABC. O ABC vai enfrentar o Globo às 9h45. Vai ser a primeira transmissão. Vão ter transmissões tanto no YouTube quanto na TV aberta, aqui pela Band. Então, vocês vão ter formas diferentes de acompanhar o Campeonato Estadual, vão ver os principais jogos. Então, é um momento importante para o futebol do Rio Grande do Norte e a gente, enquanto telespectador, enquanto torcedor, precisa valorizar essa iniciativa e valorizar o nosso futebol, porque é com os torcedores valorizando o futebol potiguar que ele tende a crescer. Perfeito. Feliz de você somar ainda mais com a equipe, com o time Band, viu, Bruno? A gente está muito feliz de verdade. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço ao convite do Carlos Bastos. Tem uma equipe espetacular preparada para fazer essa cobertura, na Carla Martins, Diego Dantas, Malik Najib, Donato e Daniel, a turma toda da Band pronta aí para fazer a melhor transmissão da história do Campeonato Potiguar. A gente já pode chamar direto a reportagem aqui? Vamos ver a reportagem sobre a estreia do Campeonato Potiguar. Essa ainda não é exatamente a imagem que o torcedor potiguar quer ver em campo e na TV. Mas a espera já tem data certa para acabar e tá pertinho. Nesta quarta-feira, dia 24, o Campeonato Potiguar está de volta. 8 clubes participam da competição, que terá o mesmo formato do ano passado, com apenas alguns ajustes no calendário por causa da participação do ABC e do América na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Esse campeonato ele é decidido e resolvido em jogos de ida e jogos de volta, de fácil aprendizado para o torcedor,
Jogos em que ele se decide clássico em cada partida. Isso é bom, deu certo no que passou e agora, em canal aberto, nesse momento que estamos atravessando, é a oportunidade única de mostrar a renovação e o novo futebol do RN. A partida de estreia do Campeonato Potiguar será entre ABC e Globo. O jogo será transmitido aqui pela Band, que olha, está caprichando e sabe que precisa ser os olhos do torcedor, principalmente num momento como esse, de restrições e estádios vazios. Nós vamos estar nesse momento que ainda não pode ter público nos estádios, nós vamos ser os olhos do torcedor. O torcedor potiguar vai poder acompanhar todos os lances dos principais jogos pela tela da Band. Então é motivo de muita responsabilidade, ao mesmo tempo de grande satisfação. A gente está entrando com uma super equipe, com equipamentos novos adquiridos, com uma estrutura realmente digna da Band e do tamanho do Campeonato Potiguar. Criado em 1919, o Campeonato Potiguar só deixou de ser disputado em 1942, quando a cidade de Natal foi considerada como de vital importância para a campanha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, o cenário também é de guerra, só que contra a Covid-19. A bola vai sim rolar no campo, sem a presença da torcida, mas com a garantia de que pela TV, emoção não vai faltar. A responsabilidade da gente que transmite lá embaixo aumenta 300%, né? Porque o torcedor está em casa, ele vai estar acompanhando todos os lances, então é muito importante que a gente consiga passar para ele o que está acontecendo dentro das quatro linhas, né? E até mesmo fora, os bastidores, aquela entrevista, aquele jogador mais efusivo. A nossa expectativa é enorme, mas só não é maior que a do torcedor, né? Acho que o torcedor, neste momento, um momento ainda delicado, ainda de enfrentamento da pandemia, você ter a chance de acompanhar a sua equipe em TV aberta, de maneira mais democrática possível, ou seja, todo mundo tendo acesso a isso, é um momento muito especial, é um golaço, eu acho, que da Band que marcou com isso, e vai trazer de volta o torcedor para o estádio, de uma maneira diferente, lógico, né, em casa, uma arquibancada especial, mas vai trazer, vai reaproximar o torcedor do seu clube do coração. Isso aí. Muito massa essa equipe, né? Bruno, obrigada, viu, pela sua participação. Bom trabalho, boa transmissão. Tenho certeza que todo mundo vai dar show aqui na Band. Sem dúvida. Até segunda. Aproveita, Bruno, dá tchauzinho aqui com a gente, para o pessoal de casa. Tchau, até amanhã, gente.